Essa história do carro aí diz respeito ao inciso 1. Agora a gente vai dar uma olhada no inciso 2, que seria da causa mortis, aquela que eu brinquei com você. Falar, morreu e vai continuar pagando o tributo. 2. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo decurso até a data da partilha da adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação. Primeiro, tem um limite importante, mas essa aqui, gente, é a responsabilidade do herdeiro ou do sucessor pelos tributos devidos pelo falecido, pelos tributos devidos pelo decujus, tá? Mas tem um limite. Então, só para você entender a ideia, tá? Vou fazer uma sucessão bem bizonha aqui. Vamos imaginar que tem aqui a esposa, faleceu o marido, tem filho 1, e o filho 2 vai ficar 50, 25, 25. Então, a limitação está aqui nesse montante, tá bom? Em relação ao tributo que ficou para trás. Tem muita doutrina que até critica a escrita desse artigo, porque fala que vem primeiro, né, o espólio, a representatividade pelo espólio, para depois falar efetivamente em sucessão. Isso aqui não importa para nós, eu preciso só que você leia aí direitinho o inciso 2 e 3. Tem um tempão já que a OAB não cobra isso aí, tem um tempão que a OAB já não exige a sucessão causa mortis. Ela cobrou recentemente segunda fase, mas ela não cobrou a sucessão como forma de responsabilidade. Ela cobrou lá sucessão pelo ITCMD e vinha perguntar quando e qual alíquota que poderia aplicar no texto de uma súmula, que era a súmula 112 e 113 que nós temos lá, tá bom? Mas não é conversa para esse momento, a gente ainda vai falar sobre isso aí. Próxima classificação de responsabilidade, ainda estamos aqui por sucessão, agora é responsabilidade por negociação comercial. A nossa prova, gente, adora essa responsabilidade por negociação comercial, lá do 132 do CTN, tá? Negociação comercial. Já vamos dar uma olhada aqui no artigo. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato. Deixa eu fazer uma pausa aqui com você. Veja que o artigo fala em fusão, transformação ou incorporação. A OAB adora incorporação. Ela usou esse exemplo sem mudar nenhuma vírgula, praticamente 3 vezes seguidas. Mas já registra aí, gente, que isso aqui também vale para a operação de cisão. Tá? Não está no artigo, mas a jurisprudência é dominante, que isso também vale para a operação de cisão empresarial. Ok? Segue o jogo? Então, de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato, pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas, incorporadas ou cindidas. Certo? Que conversa é essa? Vamos imaginar aqui que vamos fazer uma operação de fusão. Então eu tenho aqui uma pessoa jurídica 1 e eu tenho aqui uma pessoa jurídica 2. Eu vou fazer uma fusão, vai nascer a pessoa jurídica 3. Meu povo, nós estamos falando de responsabilidade tributária. Então, se essa primeira ali não tem tributos em aberto, ok, segue o jogo. Se a segunda também não tem, ok, essa aqui nasce limpinha. Mas vamos imaginar que essa aqui está devendo 1 milhão de tributos. E essa aqui também. Se elas devem 1 milhão, você pode ter certeza que, no mínimo, uns 2 milhões aí de multas ou penalidades, tá? E aí, a hora que você estava lendo aqui, ó, o artigo 132 comigo, ele fala que é responsável pelos tributos. E você já sabe que multa não é tributo. Então teve muito advogado aí, espertão, que foi discutir a teoria que o CTN falava em tributo, que multa não é tributo. Então se eu for fazer uma fusão numa operação como essa, eu tenho 1 mais 1, eu teria que jogar para essa aqui 2 milhões. E esses 2 mais 2, 4 milhões aqui, está amarrado em nome de Jesus, tá? Não faz sentido nenhum um negócio desse. Foi por isso que a sua prova já cobrou várias vezes, porque ela quer saber se você está atualizado, porque nós temos uma súmula do STJ, que é a súmula 554. Ela é lá do final de 2016. Essa súmula vem falar que a responsabilidade ela vai pegar os tributos. E em relação a multas, gente, nós temos uma divisão.
Porque nós temos multa moratória e nós temos multas punitivas. São aquelas pesadas lá de 200%, de 300%. 300 não é muito normal de se ver, mas lá 100, 200 é normal sim. Então, a súmula 554, ela vem falar para você que a responsabilidade da sucessora, ela vai pegar tributo, mais multa moratória, mais multa punitiva, resumidamente, ela vai pegar tudo, tá? E a sua prova vai contar essa história aqui e ela vai ficar jogando na conversa. Ela conta uma empresa que foi incorporada. A OAB adora essa, te falei. Cobrou 3 vezes a incorporação. Uma atrás da outra, sem mudar uma vírgula. Aí ela fala que a empresa foi incorporada e que tinha tributo, que tinha multa em aberto. Aí ela pergunta, letra A empresa incorporada será responsável apenas pelos tributos. A pessoa que não está atualizada e leu só o CTN, viu lá que fala em tributo. Marcaria essa. Já teria errado. A letra B ela fala assim, a incorporada terá ali que pagar os tributos e a multa moratória. Aí a letra C vai ter que pagar só o tributo e a multa punitiva. E a letra D fala que pagar o tributo, a multa moratória, a multa punitiva é essa aí, tem que pagar tudo, ok? Então atenção, gente, para a súmula 554 do STJ. E até completo esse negócio aqui para você, da seguinte maneira. Aqui, já vou apagar o desenho que nós fizemos, hein? Aqui nessas classificações, nós temos mais 2. Então, temos aqui a letra D. Deixa eu mudar a cor para ficar igual. Temos a letra D. Oh, Deus do céu, apanhar essa luz aqui. Tá muito católica, não. Então tem a letra D, que fala em extinção da pessoa jurídica. Já te explico ela. É o parágrafo único do 132. E tem a letra E, que fala em alienação empresarial. É a venda da empresa, é o trespasse, que é o 133. Essa súmula aí, gente, ela vai se aplicar para essas 3 classificações, tá bom? Então essa súmula 554 vai se aplicar para essas 3 classificações. Já fica atento, eu vou até mudar aqui o jeito, ó, de construção, para ficar melhorzinho para a gente, da regrinha que ela está ditando. Ela fala que tem que pagar tributos, mais multa moratória, mais multa punitiva. Então paga tudo. Tá aqui a nossa súmula 554 do STJ. É assim que a nossa prova cobra. Ok? Vale tanto para C, quanto para D, quanto para E, que nós colocamos aqui a nível de classificação. Já vamos lá para a letra D, extinção da pessoa jurídica, mas já te adianto o seguinte. Hoje, nós temos uma diferença, gente, do ponto de vista prático daquilo que está dentro do CTN. Como a sua prova é legalista em maioria, a gente fica a princípio com a visão do CTN, já sabendo que a OAB tem a característica de empurrar a gente caso ela quer alguma coisa diferente do que está na lei. Então, se ela quiser alguma jurisprudência, alguma coisa do dia a dia, ela costuma trazer no enunciado dela. Ou seja, se ela perguntar para você sobre extinção da pessoa jurídica, dá uma olhada no parágrafo único do 132. Então, já vamos pegar aqui. O parágrafo único fala: o disposto nesse artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoa jurídica de direito privado, quando a respectiva atividade seja continuada. É aqui que está o pulo do gato, ó. Quando a respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Desenho. Eu tenho aqui uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica tem 3 sócios. Essa pessoa jurídica é um restaurante. Ok? Vamos imaginar que essa pessoa jurídica está lá, está devendo tributos, 1 milhão, mais 2 milhões de penalidades, etc. Estamos vendo a visão da lei, tá, gente? Daqui a pouco eu te mostro como é que está na prática hoje. E essa pessoa jurídica vai fechar, extinção da pessoa jurídica.
Esse cara aqui, ó, o terceiro sócio, ele resolve continuar a atividade empresarial dele. E ele resolve abrir um novo restaurante. O que vai acontecer? O determinante é se ele vai continuar a atividade empresarial no mesmo ramo. Então, quando ele continua a atividade empresarial no mesmo ramo, a responsabilidade vai para ele. Então, esse tributo, tudo aqui, vai vir para esse restaurante novo. Aí você fica pensando assim, professor, mas é um endereço novo. Não interessa. Professor, mas é um CNPJ novo. Não interessa. Professor, mas é um nome novo. Não interessa. Então, se a pessoa está fechando uma pessoa jurídica, extinguindo uma pessoa jurídica e vai abrir outra no mesmo ramo, é aqui que está o determinante, no mesmo ramo de comércio, não interessa se mudou o nome, o endereço, o contrato social, vai pegar tudo. É por isso, gente, que eventualmente quando a pessoa tem problemas com débitos tributários, ela vai abrir um novo negócio, ela não coloca no nome dela, ela coloca o nome de um terceiro. É o famoso laranja, né? Se não for um filho ou for um sócio mesmo que ele teria pretensão, o famoso laranja. Eu acho feio demais, eu chamo de sócio cítrico. Então foi lá e colocou no nome do sócio cítrico. Beleza. Qual a ideia aqui, professor? Se por acaso ele for para outro ramo, gente, o CTN abraçou a ideia do mesmo ramo. Então vamos imaginar aqui que o cara teve aqui a empresa dele, está fechando a empresa, tem débitos tributários e ele não está afim de abrir um restaurante. Esse treco não deu certo. Então ele vai abrir aqui, por exemplo, uma farmácia. O cara é farmacêutico. Então ele vai abrir uma farmácia. Quando ele abre uma farmácia, essa responsabilidade tributária não vai chegar. Ok? Beleza, é assim que funciona. O que eu recomendo? Que você olhe a visão do parágrafo único do 132 do CTN, justamente para poder ver qual é a regra que ela dita que a prova costuma cobrar, o que está na lei. Por quê? Porque na prática hoje não funciona assim. Você não consegue fechar uma empresa, dar baixa numa empresa, se ela tiver dívidas tributárias. Então a maioria dos entes tributantes não autorizam que você dê baixa na empresa caso você tenha débitos. A não ser que você vá lá, sócio da empresa, administrador, gerente, quem quer que seja, e pessoalmente assine e receba e reconheça como responsabilidade sua, como responsabilidade pessoal, o que não é aconselhável, né? Por que você abre uma pessoa jurídica? Por vários motivos. Primeiro que você tem aqui uma escora, né? Ela tem a personalidade jurídica dela e está aqui a sua pessoa física. Isso não se mistura, isso não se confunde, a não ser que se construa um caminho. O fisco tem que construir um caminho para sair da pessoa jurídica, chegar na pessoa física, na famosa responsabilidade pessoal ou desconsideração da personalidade jurídica. Então não é tão simples assim, certo? Segundo, provavelmente a pessoa jurídica vai ter uma tributação mais branda, tá? A pessoa física ela é tributada de forma mais alta, mais incisiva. Então tem vários motivos. Quando você quer fechar uma empresa que tem débitos, e você vai lá simplesmente para poder dar baixa nela, você precisa reconhecer isso pessoalmente, ele sai da figura da pessoa jurídica e já vai para a sua pessoa física. Então ele vai entrar no seu patrimônio logo, logo. Quando você não conseguir pagar, ele vai entrar lá por execução, penhorando sua casa, seu carro e etc. Tá bom? Tirando empenhorabilidades, né? Então bastante cuidado com a distância do que nós temos na prática hoje para aquilo que efetivamente o CTN ainda compõe, já que ele é antigo, ok? Para fechar essa ideia aqui de responsabilidade por sucessão, nós pegamos a última aqui, que é a alienação empresarial. Então a alienação empresarial é a venda da empresa, é o tal do trespasse. Ok. A OAB também já cobrou em cima dela, gosta dessa causa. Essa aqui é uma das mais chatinhas que nós temos, pela dificuldade que a gente tem de interpretar esse texto. Então vamos pausando aqui. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, certo? Primeira coisa, adquirir a qualquer título. Geralmente você vai comprar uma empresa, você paga, né? Então uma aquisição de forma onerosa. Mas eu posso ter aquisição de uma empresa, por exemplo, uma doação. Seu pai foi lá e fez a doação das cotas da empresa para você. Eu posso ter uma dívida com alguém e aí a pessoa quer me pagar, tem uma empresa lá e falou, cara, não posso pagar não, mas se você quiser entrar na sociedade aqui, ó, minha empresa é redonda, ela roda bem, aí você vai vendo o tanto que isso pode ser perigoso. Essa aqui é ótima para eu poder exemplificar para você esses níveis de segurança jurídica. Quando eu falo que você vai ganhar dinheiro com segurança jurídica, essa aqui é a melhor para você explicar a ideia, tá? Ok, então qualquer título, independentemente se seja por forma onerosa, por doação,
por integralização, por entrada, por dação em pagamento, uma espécie de dação em pagamento, que você recebe a cota da empresa, tá bom? Só não entrar naquele conceito de dação em pagamento de entrega de bem imóvel, você entendeu o que eu quis dizer, né? Então volta para lá. E continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual. Bom, gente, mais uma vez, a mesma dinâmica que nós tivemos lá no parágrafo do artigo anterior. Ele tem que continuar na respectiva exploração. Eu sou até meio crítico desse artigo, mas tem um fundamento disso aqui, gente. Qual o sentido de você comprar, por exemplo, um supermercado para fazer uma farmácia? Compra uma farmácia? Qual o sentido de você comprar, por exemplo, uma loja de enxoval para poder fazer um restaurante? Não tem sentido nenhum. Então, quando ela fala que tem que continuar na respectiva exploração, não tem muito nexo, mas é por questão contábil, tá bom? Às vezes a empresa tem um grupo econômico muito grande, ela vai comprar uma outra empresa que dá prejuízo, que tem prejuízo. Então é por uma questão contábil que isso aí organiza, tá bom? Certo, mas segue o jogo. Pulo do gato, tem que continuar a respectiva exploração. Só que a análise que a prova vai demandar da gente, onde ela gosta de cobrar mesmo, está lá em cima dos incisos. E tem uma coisa que é determinante para você dizer se essa responsabilidade vai ser integral ou vai ser subsidiária. Segue lá. Então, sobre a mesma ou outra razão social, sobre firma ou nome individual, já falei para você. Ah, mudou o nome, mudou o CNPJ, isso não interfere. Responde pelos tributos e multas, a mesma coisa lá da súmula, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato. É aqui que a sua prova vai perguntar, gente. Ela vai perguntar se a responsabilidade é integral ou se essa responsabilidade é subsidiária, ok? Qual que é o elemento-chave que você tem que olhar aqui para poder acertar esse tipo de questão? O elemento-chave está na continuidade ou não, vai ouvindo, da atividade empresarial desse cara, do vendedor, do alienante. E eu vou separar isso aqui com você. Veja, inciso 1. Será integralmente se o vendedor, se o alienante cessar, parar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho um cara que tem uma pessoa jurídica que tem aqui um supermercado. E ele foi dono desse supermercado, trabalhou durante esse supermercado aqui por 30 anos. E ele resolveu vender. E aí, gente, quando ele vendeu, ele cansou, ele não quer empreender mais, ele não quer mais ter nenhum tipo de atividade empresária. Então, entre aspas, tá? O cara que aposenta, porque o empresário ali, aposentado, está lascado. Então, o cara que aposenta. Então, o cara que aposenta, ele encerra a sua atividade empresarial, tá? Ele aqui, vendedor. Então, quando o vendedor aposenta, o comprador vai cair lá no inciso 1 e terá a responsabilidade integral. Essa é a dinâmica do inciso 1, certo? Então, veja mais uma vez. É integral se o vendedor cessar, encerrar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Então, vai ser integral do comprador, inciso 1. Ok, só para não te deixar com a ideia de que esse negócio é meio estranho. Ô, professor, então, se tiver tributo e multa, lembrando, gente, responsabilidade tributária, tem que ter coisa em aberto aqui, tributo ou multa. O cara que criou essa dívida toda, e aí o cara que está comprando, ele vai responder por isso aí? Só que a doutrina, ela dita que essa responsabilidade, que é integral do comprador, na verdade, ela é solidária. O que essa solidariedade quer dizer? Que vai cobrar do vendedor, que vai cobrar do comprador e não interessa essa ordem. Pode cobrar de um ou de outro ou dos dois ao mesmo tempo. Essa integralidade, leia-se solidariedade. E aí o inciso 2 fala lá para nós que será subsidiariamente com o alienante, que é o vendedor, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, tem um prazo, eu vou te explicar, da data da venda, nova atividade no mesmo ou outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Essa aqui ela está falando do vendedor que continua a atividade empresarial dele, tá bom? Então vamos imaginar aqui que tem a pessoa jurídica, é um supermercado, o cara trabalhou a vida inteira em cima disso aqui e ele resolve vender, tá aqui o vendedor, e ele vai continuar a atividade dele. O comprador, tá aqui,
O que vai determinar? Vai ser subsidiária, é o inciso 2. O que vai determinar é a figura sempre, gente, do vendedor. Então, como ele continua a atividade empresarial dele, vai ser subsidiária. Quando ele encerra, vai ser integral. Leia-se, vou colocar aqui entre parênteses, solidária. Cobra de um, de outro, dos 10 ao mesmo tempo. Aqui, primeiro cobra de quem deve, para depois, se não der certo, cobra do responsável tributário. Isso seria a ideia de subsidiariedade. Mas tem aquele prazo lá, tá? Então, só para encaixar aqui, porque realmente não é simples não. A minha dica vai ser, lê o artigo 133 com calma, e vou te mostrar como é que a prova já cobrou isso aqui. Você vai pegar a figura do vendedor. Se o vendedor, eu estou no inciso 2, se ele continua a atividade empresarial, essa continuidade, gente, não depende da atividade. Exemplo, ele tem ali um supermercado. Ficou 30 anos trabalhando nesse negócio e entendeu, não, um supermercado não dá grana não. Eu vou vender, vou pegar o dinheiro desse supermercado e vou abrir lá um restaurante. Eu vou abrir um hotel, eu vou abrir qualquer coisa, uma pousada. Tá? Então não muda, não interessa se a atividade do vendedor está mudando ou não. O que interessa é se ele continua a atividade de empresário, de empreendedor dele. Tudo bem? Ok. Tem o prazo de 6 meses. Ela contou para nós aqui, ó, exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da venda. Então, se esse cara aqui resolveu tirar, por exemplo, um período sabático aí na vida dele e falou assim, não, eu vou vender meu supermercado, vou pensar na minha vida aqui e depois eu vou ver o que eu faço. Ele ficou 1 ano aqui sem fazer nada. Quando ele fica 1 ano, significa que dentro de 6 meses, que é o prazo que ele tem para que essa responsabilidade fique solidária, ele vem para cá, na responsabilidade solidária. Então veja que tem que respeitar esse prazo. Se até 6 meses ele vai lá e abre um novo negócio, não interessa o ramo, a responsabilidade é subsidiária com a pessoa que está comprando. Eu estou falando da figura do vendedor, do alienante. Se ele fica 1 ano, necessariamente sem fazer nada, ele sai da responsabilidade aqui que seria subsidiária e vai lá para a responsabilidade que seria integral. Não é um desenho muito simples. E a prova do OAB, uma vez só, ela explorou o parágrafo. Eu não coloquei aqui o parágrafo para você que ele fala no caso de falência, mas vale a pena você ler o artigo inteiro. Ela fala que no caso de falência, a pessoa, a princípio, que comprar uma empresa em falência, ela não terá responsabilidade tributária sobre o que ficou lá para trás. Por que você vai comprar uma empresa que está em falência? Tem tanta empresa sadia aí, mais uma vez, pode ser por uma questão contábil, uma questão de grupo, tá? Isso seria interessante para uma estratégia. Mas o prestígio que o CTN dá é para a continuidade da atividade empresarial. Então, se a pessoa está falindo, a pessoa jurídica está falindo, vem uma outra pessoa jurídica ou pessoa qualquer e vai comprar essa pessoa jurídica que está em falência, o que deve ter ali para trás é débito tributário, débito trabalhista e etc. Se ela pegasse esse tributário, quem queria comprar um negócio como esse, né? Já é raro de acontecer, imagina se viesse toda essa carga aí. Então é por isso que já exclui, fica para trás. Eu preciso que você leia o artigo 133 com muita calma do CTN. Mas a prova cobrou o seguinte, gente. Ela contou a história de uma empresa que estava sendo alienada para um terceiro. E que a empresa continuava a exploração do regime dela, a exploração da atividade dela. Ou seja, se continua, eu estou falando que vai gerar responsabilidade. Eu estou dentro do 133, estou falando de venda da empresa. E que o cara que comprou também ia continuar a atividade empresarial dela. E que o cara que vendeu também ia continuar a atividade empresarial dele. Então, se o cara que vendeu é o determinante, continuava a atividade empresarial, quando isso acontece, ela é solidária, ela é integral ou ela é subsidiária? Se o vendedor continua, inciso 2, ela é subsidiária. Era só isso que você precisava achar na questão. Não era tão difícil, mas você precisa conseguir fazer essa interpretação, tá bom? Encerramos a responsabilidade por sucessão junto com esse bloco. Vamos para a próxima.